Agora, um caso inusitado na Justiça do Rio de Janeiro. O IBAMA apreendeu o papagaio de uma aposentada. Só que a juíza mandou devolver. A surpresa veio na hora de buscar o papagaio. Ninguém sabe onde foi parar o papagaio. Procura-se um papagaio. Nome: Lourinho. Idade: aproximadamente 10 anos. O paradeiro do Lourinho virou caso de justiça e tem causado muita polêmica no Rio de Janeiro. Ele vivia com Luiz e a mãe dele, Dona Irani, uma aposentada de 82 anos. Mas uma denúncia anônima levou a polícia ambiental até a casa da idosa. Dona Irani não tinha autorização do IBAMA para ficar com a ave. E naquele dia, o papagaio, adquirido de maneira ilegal, foi levado embora. Dona Irani conta que há 10 anos recebeu a ave de um amigo e desde então, Lourinho se tornou sua única companhia. Filho, eu cuidava tanto dele, porque você apanha a amizade. Levar assim, aí eu fiquei chocada, minha pressão foi a 18, quase 19. Desde que Lourinho foi levado, Dona Irani não pensa em outra coisa. Será que ele está comendo? Será que ele morreu? Tudo isso vem na cabeça da gente, né? Aonde está meu bicho? Tudo isso passa na cabeça da gente. Vendo o sofrimento da mãe e imaginando que Lourinho também estivesse triste, Luiz Fernando entrou na justiça para tentar pegar o papagaio de volta. São 10 anos, né, de convivência, né? O animal não perde o vínculo de afetividade, não perde. A juíza Rosana Navega Chagas decidiu que Lourinho deveria voltar para a casa de Dona Irani. O ideal era que Lourinho nunca tivesse saído da mata, da região silvestre, mas na medida em que ele saiu e na medida em que existe uma situação consolidada de um animal que está 10 anos com uma idosa, então eu me coloquei no lugar do Lourinho. O que é melhor para o Lourinho? Ficar com a idosa. Até porque hoje, nesse momento, ele pode já ter morrido de paixão, de tristeza, porque os animais são sencientes, eles têm sentimentos. Para determinar a devolução do papagaio, a juíza levou em conta uma iniciativa da França que mudou neste ano o Código Civil e passou a reconhecer os animais como seres com sentimentos. Ela também se baseou num Tratado Internacional de Direito dos Animais assinado pelo Brasil. A situação precária do abrigo de animais onde está Lourinho também foi levada em conta. O que acontece no abrigo? Eles morrem ou de fome, ou de tristeza, ou muitas vezes são extraviados, né? A gente não sabe para onde foi o animal, porque lá não tem controle nenhum, tá? O abrigo para onde Lourinho foi levado é este que fica em Seropédica, na Baixada Fluminense. Assim que soube da decisão da justiça, o filho de Dona Irani foi até lá. Só que quando chegou, não reconheceu Lourinho entre os papagaios que estão no centro. Eu cheguei lá, eu procurei e não encontrei a ave. Mas estes documentos do IBAMA, com a data da apreensão, comprovam que Lourinho foi sim levado para o abrigo. Todos os pássaros encontrados de forma ilegal são trazidos para o centro de triagem do IBAMA e aqui nessa sala passam exatamente pelo mesmo processo que passou o papagaio da Dona Irani. Como todos esses animais não têm nenhum tipo de registro, ao chegar aqui, eles não recebem anilha ou chip de identificação, porque, segundo o IBAMA, a única intenção de trazer eles para cá é soltá-los de volta à natureza. O IBAMA explica que as normas do órgão exigem que apenas as aves legalizadas sejam identificadas e colocadas neste viveiro até que a justiça determine o destino delas. Simplesmente ele foi colocado junto com um grupo de animais e permanece nesse grupo. A questão é que nem a própria pessoa, que é uma infratora ambiental, consegue identificar qual que era o papagaio dela, né? E o papagaio não vem até a pessoa, porque ele está interagindo com outros da sua espécie e está adequado lá.
Esse é um recinto de ambientação, onde agora estão em média 22 papagaios que estavam em situação irregular e que foram trazidos para cá pelo IBAMA. E é exatamente aqui, por exemplo, que os técnicos do IBAMA acreditam que está o papagaio da dona Irani. É nesse local que os papagaios começam a se ambientar melhor com o habitat deles, inclusive com a espécie. Esses, por exemplo, que estão aqui, mais próximos da grade, eles não têm tanto medo do ser humano, se aproximam mais da gente. Isso indica que eles ainda não estão prontos para voltar para a natureza. E o que os técnicos do IBAMA esperam é aquele comportamento dos papagaios que estão lá no fundo, afastados dos seres humanos e começando a formar grupos. Mas será que o papagaio lourinho poderia mesmo ter esquecido da mulher com quem viveu por 10 anos? Este veterinário especializado em aves acredita que não. Por um período de 1 mês, o bichinho ficando ali num ambiente onde ele está com um monte de animal de vida livre, ele até pode perder um pouco esse estímulo de interagir com as pessoas que ele está acostumado ali há 10 anos. Mas seria difícil, a gente não pode cravar uma certeza porque é comportamento animal, tem individualidade, mas eu diria que seria muito difícil ele perder completamente esse estímulo. Um papagaio só pode ser comprado de um criador comercial registrado no IBAMA. Caso contrário, manter um animal desse em casa é crime e dá prisão de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa que varia de 500 até 5 mil reais. Lourinho é da espécie conhecida como papagaio verdadeiro. Esta é a ave mais procurada pelo comércio ilegal de animais silvestres por sua habilidade de reproduzir sons. O valor cobrado na venda da ave também atrai os traficantes. Um papagaio desses pode ser vendido por até 5 mil reais. O IBAMA faz um alerta. A espécie é traficada dos estados do Nordeste e a cada 100 que são traficados, apenas 10 sobrevivem à viagem. Mesmo conscientes da situação ilegal do pássaro, dona Irani e o filho dizem que não vão desistir de reencontrar Lourinho. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, o IBAMA deve identificar o papagaio para que a sentença da juíza seja cumprida. Que tem que ser devolvido, não pode, e tem que apurar, inclusive, tem que começar em quem resgatou o animal. Tem que ver qual foi a pessoa que resgatou esse animal na casa da pessoa, pela denúncia de maus tratos, e o animal, a pessoa que resgatou esse animal tem que responder para onde caminhou. O coordenador do IBAMA garante que a ordem judicial será cumprida apenas se o papagaio Lourinho for identificado. A polêmica está bem longe de terminar. Assim, por enquanto, dona Irani e Lourinho seguem a vida separados. Toda noite eu me lembro dele. Será que ele está bem? Será que não está? O papagaio não deve pagar com a sua liberdade porque uma pessoa fala que gosta desse animal. Se ele gostasse, ele queria que esse animal voltasse para a natureza.